Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos todos juntos, irmãos, ler com a ajuda de Deus a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 14, aonde vai estar escrito ali no versículo 32. Ali o Senhor está em Getsemane. Glória a Deus. Abrindo aí o Santo Evangelho por Marcos, capítulo 14, iniciamos no versículo 32. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui diz assim a palavra de Deus. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas que tu o queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, e porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez, e disse: dormi agora, e descansai, basta. É chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Amados, aqui na palavra de Deus, já nesse versículo 32, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui, glória a Deus nas alturas, que o Senhor Jesus, como está escrito aqui, ele foi para um lugar ali em Getsemane, né? O que quer dizer Getsemane? Significa ali uma prensa da oliva, é isso que se fala, que ali era situado ali perto do Vale do Cedron. E o Senhor Jesus, ele vai ali para... Sempre esteve nesse Monte das Oliveiras ali, que sempre teve esse costume. E o nosso Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos, no versículo 33, no 32, para eles se assentar ali enquanto o Senhor Jesus vai orar. Nisto, irmão, Jesus, no versículo 33, ele vai tomar consigo, deixa ali os demais discípulos, pode ver que Judas já não estava mais ali. Estava só os 11 discípulos, tá bem? O Judas já tinha saído, porque Judas foi para trair, ele foi buscar as moedas conforme o combinado, e Judas tinha que mostrar quem era o Senhor Jesus, né? Então, nós vemos aqui que estava ali somente 11 discípulos, e no versículo 33, como está escrito aqui, e Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou o Senhor Jesus a ter um pavor. Vejamos aqui que Jesus Cristo, ele começa a ter pavor, ele sente aquele espanto, né? Irmãos, o que isso vem a significar? É as emoções, como Cristo homem, como qualquer ser humano, tem medo, tem pavor. Então, nesse momento, Jesus, ele já percebe, ele já sabe, ele tem ciência que a hora dele está chegando. Já veio chegando, e então, isso aí você pode ver que ocorreu também lá
né? Aqui nós podemos ver bem claro, né? E o Senhor, ele estava muito assustado. Assustado por quê? Porque estava abatido, né? A palavra abatida, ela vai expressar uma inquietação externa de uma pessoa. É claro, irmãos, que a forma que Jesus está assustado, ele nunca temeu a nada, porque é Deus Filho. Mas ele está, não vamos esquecer que ele também está num corpo humano. E o Senhor Jesus sentiu as mesmas emoções como todos vocês sentem. Bom, o Senhor Jesus sentiu a emoção da fome, ele teve fome. Você pode ver ali no livro de Mateus, capítulo 4, quando ele é levado ao deserto, jejuou 40 dias, né? E você vê que ele tinha fome, tinha sede. Então, o nosso Senhor, ele também passou por situações como um ser humano passaria também. Cristo tem, glória a Deus nas alturas, todos esses sentimentos. Mas vemos aqui que esse momento é um momento de uma, vamos dizer assim, é a hora que ele vai tomar um cálice, é a hora que ele vai assumir, vai levar para si, lá na cruz, todos os pecados da humanidade. Ele vai se fazer naquela cruz como maldito, porque todos que eram pendurados na cruz era considerado maldito. Então, Jesus, ele foi também pendurado na cruz, teve uma morte atroz, uma morte que ele, sendo justo, recebeu como se fosse um malfeitor, porque teve mais dois malfeitores com ele ali, um à direita e uma à esquerda, e o pior não era a cruz, a morte só da cruz, era tomar todo o cálice da ira de Deus sobre os pecados deste mundo. Jesus fez isso. Olha como ele ama nós, irmão. Olha como ele ama a humanidade. Então, nós vemos aqui que ele estava, né? Você pode ver que isso aí ocorre em Mateus, no capítulo 26, versículo 37. E nós vemos aqui no versículo 34 que ele disse assim: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, ele pediu para Pedro, João e Tiago, os três ficassem ali. Ele, numa outra passagem da Bíblia, ele diz que andou como um tiro de uma flecha, de uma pedra. Ele andou um pouquinho mais à frente e foi orar a Deus. Então, ele estava aqui profundamente triste até a morte. Então, vemos que essa expressão, até a morte, irmão, estava indicando a profundidade de angústia do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós podemos ver isso, um exemplo disso, no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 9. Olha só com quem aconteceu uma situação de uma angústia até a morte também. Vamos lá no livro de Jonas e vamos ver por que que, no versículo 4, louvado seja Deus, no capítulo 4, né, versículo 9, aqui diz assim, ó, aqui diz assim, ó, então disse Deus a Jonas, então disse Deus a Jonas, fazes bem assim de ires por causa da aboboreira? E disse, faço bem que me revolte até a morte? Então, aqui nós vemos assim, irmãos, e quando Jonas, ele esteve, subiu a montanha, e ele ficou observando Deus destruir Nínive. Mas Deus fez nascer ali uma aboboreira, e ela subiu até em cima de Jonas, e fez ali uma sombra sobre a cabeça de Jonas. E depois, e por quê? Para livrar ele do enfado, da canseira. E olha como Deus é misericordioso e cuida das pessoas, né? E depois, Jonas se alegrou muito, ao extremo, por causa da baboreira. Mas Deus enviou uma locusta, um verme ali à noite, e, e feriu aquela baboreira, e ela veio a morrer. Olha só, da noite para o dia, hein, irmãos? Enquanto, enquanto Jonas dormia, vocês podem ver que essa a borboreira morreu. E aconteceu que apareceu no sol,
Deus mandou um vento calmo ali, oriental, e o sol acabou ferindo a cabeça de Jonas, e ele veio a desmaiar, e Jonas desejou de toda a sua alma morrer. Olha só que interessante isso. Dizendo, melhor é morrer do que viver. E aí é onde que entra esse versículo 9. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira, quer dizer, foi ficar nervoso por causa da boboreira. E Deus disse, eu faço bem que me revolte até a morte. Então veja, irmãos, que Jonas também, ele teve, né, vontade de morrer, teve tristezas a tal ponto de desejar a morte. Aqui Jesus, voltando aqui no livro de Marcos, capítulo 14, nós vemos que Jesus também, ele estava dizendo bem claro aqui que a profundeza da angústia dele. Claro que ele não estava desejando até a morte, como Jonas. Jonas, sim, né? Queria isso. Mas Jesus, ele estava profundamente triste, abatido, porque a hora estava chegando. Então, nós vemos aqui no livro de Lucas, também no capítulo 22, versículo 44, diz claramente, amada igreja, olha só, 22, versículo 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até pelo chão. Então, em Lucas ele fala mais claro. Ele está aqui, você pode ver aqui no versículo 34, Marcos, ele só diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficar aqui e vigiar. Já em Lucas, ele vai mais claro, dizendo que profundamente Jesus orava intensamente, porque a hora estava chegando e começou-se a suar gotas de sangue. Irmãos, vocês têm ideia o que é isso? A agonia que estava passando o nosso Salvador Jesus Cristo é muito forte, irmãos, é muito forte. Então, irmãos, nós vemos aqui, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus, o seu sangue tornou-se em grandes gotas, né? E estavam caindo sobre as terras. Nós vemos depois que o Senhor Jesus, e tendo ido um pouquinho mais adiante, e prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse aquele cálice. E por que Jesus pediu isso? Ele prostrando, está retratando, claro, um desfalecimento, né, ali, sob o peso de uma missão que ele tinha. Ele tinha uma missão muito grande ali diante do Senhor. Podemos ver isso aqui no livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 39. Vamos dar uma olhada lá, irmãos? Opa, só um minutinho. Só um minutinho, irmãos. Então, irmãos, vejamos aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Olha o que diz aqui, ó. Glória a Deus. Diz assim: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, quer dizer, o rosto dele foi até o chão, até a terra, entre os seus joelhos ali, né? E orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja, irmãos, então aqui em Marcos ele mostra, Lucas também mostra, né? No livro de Lucas também, 22, versículo 41 mostra. Então, aquela hora que Jesus estava falando aqui, irmãos, aqui que nós estamos vendo aqui, que, se possível, né, afastasse daquela hora. Então, aquela hora se refere à morte do nosso Senhor Jesus, que está estipulada por Deus. No livro de João, capítulo 7, versículo 30, no capítulo 8, versículo 20, e também no capítulo 12, versículo 23 e 27, vocês vão ver ali
que também está escrito. No capítulo 13 também, versículo 1, e no capítulo 17, versículo 1 também. Esse, se fosse possível, era um pedido para que Deus mudasse o seu plano referente a Jesus. Por isso que ele está aqui dizendo, né, que se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então, ele falou, Senhor, se for possível, Pai, passe dessa hora, quer dizer, mude o plano, se for, né, necessário. Então, nós vemos aqui que no versículo 36, ele diz assim, Abba, Pai, quer dizer, meu Pai, né? Isso aqui é aramaico, todas as coisas te são possíveis, Jesus reconhece isso, e ele diz, afasta de mim este cálice, não seja, porém, que eu quero, mas que tu queres. Então, veja que Jesus, irmãos, as palavras do Senhor Jesus, diz que todas essas coisas, todas as coisas te são possíveis. Então, Jesus está afirmando o poder de Deus e lembra os seus sentimentos. Olha só que interessante. Jesus lembra os seus sentimentos. Vamos dar uma olhada nisso aqui, irmãos, no capítulo 10, versículo 27. No capítulo 10, versículo 27, diz assim, ó. E disse, porém, Jesus, porém, olhando para ele, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Entenderam agora porque que Jesus disse desta forma, dizendo que ele fala desta forma aqui na passagem desta palavra, dizendo que para Deus, ó, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Jesus afirma mais uma vez essa passagem e ele diz muito claro que afasta de mim este cálice. O cálice indica o sofrimento da morte de Jesus. Irmão, não é só morrer na cruz, é que o Senhor Jesus iria tomar todo o cálice da ira de Deus sobre o pecador, dos pecados que a humanidade cometia. Ele atraiu todo aquele pecado para si próprio. Todo aquele, irmão, que crê no Senhor, toda a humanidade que crê em Jesus é salvo. Então, nós vemos isto também, irmãos, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 38 e 39, diz bem claro assim, olha, e João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nos lhe o proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe o proibais, porque ninguém aqui lance que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. Então vejamos aqui, irmãos, os ensinamentos que Jesus estava dando aos seus discípulos também. Então estavam afirmando, Jesus estava lembrando, né, do glória ao nome do Senhor Jesus, sobre a morte dele, estava mostrando os ensinamentos, né, aos discípulos. Mas aqui também o Senhor estava mostrando, lógico, para Jesus, que neste momento, irmãos, era para ser feita a vontade do Pai. Ele não era para ser feita a vontade dele. Ele pediu isso para o Pai. Se possível, afasta esse cálice, mas não seja assim, né? Porém, que eu quero, mas que tu o queres. Cristo deixou para Deus essas decisões que iria fazer. Então, esse juízo de Deus é sobre todos os pecados. Você pode ver isso aqui no 14, versículo 24. Queria que vocês abrissem no livro de Jeremias, no capítulo 25, no versículo 15 e 16. Vamos ver lá em Jeremias, no capítulo 25, verso 15 e 26. Olha o que diz aqui. Isso aqui, você vê que é uma profecia, irmãos, tão gloriosa, tão gloriosa. Senhor Jesus. Olha o que Jeremias estava falando aqui. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo, que é o cálice, né? Do vinho, o cálice do vinho, do furor, da ira,
e darás a beber dele a todas as nações a quais eu te enviei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviei entre eles. Jesus, olha só que essa profecia, o Senhor está dando o cálice da ira dele, tá? Para que o povo, né, dar beber todas as nações, quer dizer, o mundo inteiro. Jesus toma esse cálice que era para vir para todos nós, inclusive a mim, a vocês, e o mundo inteiro. Jesus, o seu Salvador, o meu, o nosso, ele vem. Deus é tão maravilhoso que o copo da ira dele, o cálice, o furor dele contra os pecadores, por causa do pecado, é tão grande que, irmão, não tinha como perdoar. Todos os condenados à eternidade da morte eterna. Vem Jesus, Deus faz isto com o seu filho, ele vem sabendo que ele vai morrer por mim, por vocês e por todos aqueles que creram, e ele mesmo toma esse copo do furor, que você iria tomar, e eu também iria tomar, e todos a humanidade ainda vão tomar também, aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador, ele vai tomar, mas os que aceitaram Cristo não vão tomar, porque Cristo tomou o cálice do furor da ira de Deus sobre os pecados. Por isso que ele foi para a cruz, ele atraiu os nossos pecados para ele, a enfermidade para ele, para que hoje nós possamos andar na pisadura dele. Hoje nós podemos andar com Jesus Cristo. Ele ressuscitou, está vivo e está entre nós. Glória a Deus. Agora vocês entenderam, por causa do cálice que Jesus estava falando, aqui Jeremias, capítulo 25, versículo 15 e 16, já explica bem claro o copo, o cálice do vinho da ira, do furor do nosso Pai eterno. Irmãos, voltando, nós estamos lá, voltamos para Marcos outra vez. Vejamos aqui, queridos, que nesse momento ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso aí vai recordar uma oração que o Senhor Jesus fez no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 10. Lembra aquela oração, né? Do Pai Nosso? Se vocês verem ali, se vocês forem em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, ele vai falar muito claro isso aqui, irmãos. Quer ver? Olha só, vou puxar para vocês lembrarem, relembrarem disso, né? Olha o que diz aqui, ó. No capítulo 6, versículo 10, diz bem claro assim, ó. Glória a Deus. Ele diz: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Então, por isso que ele falou: não seja como eu quero, mas que como tu queres. Quer dizer, seja feita a tua vontade. Irmandade, nós temos que aprender a deixar que Deus faça a vontade dele sobre nós, tá bem, amados? Às vezes a gente não quer, a gente só quer que seja feita a nossa vontade. E não é assim que os cristãos devem aprender. Tem que aprender com Jesus Cristo, que é nosso modelo, para nos ensinar que somente Ele, glória a Deus, está aqui mostrando, sendo claro, sendo um Deus Filho, Ele preferiu deixar que o Deus Pai, o Pai dele, nosso Pai Celestial, fazia a vontade na vida dele. A pergunta é, você deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida? Você faria uma oração desta forma, como Jesus fez? Então, irmão, o que determina a vida do nosso Senhor Jesus não era o seu próprio desejo. Isso aí Jesus não queria. Ele queria, sim, que fosse a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, é assim que nós devemos fazer. Que seja a vontade de Deus na nossa vida, não conforme o nosso desejo. Infelizmente, muitos de nós só queremos, vamos buscar a palavra de Deus para fazer os nossos desejos, as nossas palavras, as nossas vontades. Tudo que vocês querem, né, irmão? A maioria das pessoas querem é que Deus faça a vontade dele. E Jesus está exatamente mostrando ao contrário, que não era a vontade de Jesus, que fosse a vontade do seu Pai que prevalecia sobre a vida dele. Porque ele mesmo disse, se possível fosse, afasta esse cálice de mim, né? Ele estava pedindo,
para o pai, mas o pai já tinha um plano na vida dele. Irmãos, Deus também tem um plano na vida de cada um de vocês. E vocês querem interferir no plano de Deus? Nós temos que aprender, irmãos, a entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Sabe como que nós vamos aprender? Através da leitura da Bíblia, através dos ensinamentos. Aqui Jesus não está ensinando para nós nos dias de hoje. Veja como que ele está fazendo aqui. Ele mostrou que não está determinado o desejo de Jesus, mas era o desejo do Pai dele, o nosso Pai Celestial, que tinha que prevalecer. Eu faço uma pergunta para todos vocês. Qual é o que vocês desejam? Que prevaleça os seus desejos, as suas vontades, ou que prevaleça a vontade do nosso Pai Celestial, o nosso Deus que fez os céus e a terra? Jesus pediu para que seja feita a vontade do Pai. O Pai, sim, prevaleceu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, vejamos, irmãos, que foi do Pai que prevaleceu, não do Filho, Jesus Cristo. E hoje, vocês e eu vamos aprender junto, que tem que ser feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Se caso alguma coisa de desejo seu está no plano de Deus, louvado seja Deus. Mas se tem alguma coisa que Deus está nos planos dele e não nos seus, prevaleça o dele. Tá bem? Então, veja bem, lá no versículo 37, diz assim, e chegando, quer dizer, Jesus tinha acabado de orar, o Senhor Jesus chegou perto dos discípulos e chegando achou eles dormindo, irmãos. E nós vemos aqui no 37, Jesus vai falar com Pedro. Não falou com Tiago. Claro, eles ouviram, Tiago, João ouviram, mas ele direcionou a Pedro, porque ele falou o nome dele. Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Jesus fez uma cobrança para ele. Por quê, irmão? Porque ele falhou. Lógico, os três falharam, né? Os três era para estar vigiando, acordar. Mas eles estavam tão cansados que eles acabaram adormecendo. E eles falharam. Por quê? Agora, irmãos, por que que Jesus fez essa cobrança para Pedro? Se nós olharmos aqui no versículo 31, olha só. Olha só. Aqui, eu quero pegar aqui no versículo, deixa eu ver. Aqui Jesus estava falando sobre o escândalo, né? Versículo, olha só, presta atenção. No versículo 29 diz assim, ó, e disse-lhe Pedro, ainda todos se escandalizaram. Jesus disse que ia se escandalizar, todos iam fugir, porque ele ia ser ali, né? Ia ser ferido, porque ia ser preso, então ia se dispersar as ovelhas. E Pedro, no versículo 29, diz assim: ainda que todos se escandaliza, nunca, porém, eu. Olha que Pedro se enfatizou nisso. Jesus disse: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Então Jesus já falou para ele, para Pedro, que Pedro vai negar Jesus. Aí no versículo 31, Pedro reafirma e diz: mas ele disse com mais veemência, Pedro dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam os outros também. Então, irmãos, era João, era Tiago, e desta forma, nós voltando aqui no 38, vocês vão no 37, você vê que Jesus faz uma cobrança para Pedro. Pedro disse que de maneira alguma ele se ia escandalizar de Jesus e queria morrer junto com Jesus. E você vê aqui que Jesus pede para ele vigiar enquanto Cristo vai orar, naquele momento de agonia até a morte, e eles não aguentam. E eles começam a dormir. Então, o acordo de Pedro, né, que foi Jesus fez isso, viu que eles falharam, porque dormiram, não vigiaram. Então, o Senhor, ele falou dessa forma para destacar, mostrando o acordo que Pedro foi destacado dos demais por causa da sua ousadia de falar, como ele falou com o nosso Senhor Jesus, né? Aquela ousadia, glória a Deus, aquelas alegações
que é o que eu li aqui do versículo 29 ao 31 para vocês. Uma hora, né, irmãos, que ali nem uma hora vocês podem orar, quer dizer, não era necessariamente literal essa uma hora, é aqueles momentos, certo? Então vejamos mais à frente que o Senhor chama a atenção e diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós vemos aqui que o reconhecimento, Jesus reconheceu isso, tá, irmãos? De que a carne é fraca. Também, irmãos, isso aí também estava ele entendendo que ele mesmo, o próprio Jesus, ele estava abatido, ele mesmo falou que ele estava triste até a morte, ele falou que estava angustiado, e ele pediu para o Pai, se possível, afastasse dele aquela hora, aquele momento, aquele cálice. Então, ele também sentiu esse pavor, glória a Deus, mas ele foi obediente a Deus até a morte. Ele falou: todavia seja feita a tua vontade. Pediu para que o Senhor, se possível, mudasse esse plano, mas que fosse a vontade dele e não a vontade do filho. Irmãos, vocês perceberam que se Deus mudasse os planos de Jesus, manter ele vivo, talvez nós não estaríamos aqui hoje com a vida eterna. Por isso que o plano de Deus é perfeito. Deus não muda, ele sabe o que ele escreve. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, não fiquem implorando a Deus mudar os planos deles na tua vida. Não faça assim. Os seus olhos enxergam uma coisa, a de Deus enxerga bem mais. Ele é mais, ele é mais conhecedor. Olha, antes de nós nascer, ele já nos conhecia. Antes que nós fôssemos formados dentro do ventre da nossa mamãe, ele já contava os nossos ossos, ele já nos contemplava, conhecia a nós, e inclusive ele traçou a nossa vida todinha. Como que traçou? Porque ele sabe quem é você. Então, glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa os planos de Deus trabalhar na tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Seja feita a vontade dele, não a sua. Tá bem? Glória ao nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus, nós não estávamos referindo dele naquela noite, que ele estava ali, né, devido ao seu sofrimento. Então, as fraquezas, irmãos, naturais, humanas que nós temos uma fraqueza, fome. Se você ficar com fome muito tempo, você vai ficando fraco, vai perdendo força, não é verdade? Vai tendo cansaço e assim por diante. Bom, pode também, claro, que uma fraqueza é, veja bem, quando uma pessoa está muito com fome, veja que Jesus ele foi tentado quando ele teve fome, 40 dias sem comer, né, amados? Vem o tentador e vai lá e tenta ele para dizer que aquelas pedras se transformam em pães, se realmente ele era filho de Deus. E isso colocou Jesus num perigo espiritual, não colocou? Colocou, se Jesus obedecesse ali, estava num perigo muito espiritual. Poderia cometer o pecado e estragaria os planos de Deus sobre a vida dele. Mas ele foi guiado de Deus e ele deu a resposta para o nosso adversário. Então, irmãos, é claro que o cansaço, o medo, isso também nos põe em perigos espirituais. Tomamos muito cuidado com isso. No versículo 39, Jesus vai outra vez orar, e nós vemos aqui que ele disse as mesmas palavras. E nós percebemos, então, que ele, no 40, ele voltou e achou outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que responder. Quando eles foram acordados, não tinha nem como responder qual é a desculpa que ele ia dar para Jesus. Não tinha, né? Estava muito claro ali a fraqueza deles também. E o Senhor, nós vemos aqui nessa passagem que eles estavam carregados os seus olhos, então não tinha como responder, como eu falei para você. Isso vai lembrar da experiência de Pedro. Vocês lembram ali uma experiência de Pedro que ele teve na transfiguração do nosso Senhor que leva os três, né, Pedro, João e Tiago, para um monte e ali o Senhor se transfigura, vem Elias e vem Moisés, começa a conversar com o Senhor Jesus. Isso está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 6. E o silêncio dos discípulos está ali no verso 9, versículo 34.
Eles ficaram tão assustados que eles não sabiam o que dizer e falou lá o que não sabe, que não sabia como falar. Queriam fazer as tendas e veio uma nuvem, cobriu, a voz de Deus falou: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E depois não estava mais nem Elias, nem Moisés. E eles ficaram assim, e Jesus pediu para eles não contar para ninguém. Então, irmãos, da mesma forma aconteceu aqui, eles não sabiam como responder para Jesus uma situação dessa. No versículo 41, nós vemos assim, no 41 e 42, ele voltou a terceira vez e disse: dormi agora e descansai. Basta. Essa palavra basta, nós vamos ver, é forte, né? Ele diz assim: é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42: levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Veja que Jesus não fugiu, Jesus foi ao encontro daqueles que estão traindo ele, que é Judas e aquelas outras pessoas. Então, nós vemos aqui nessa passagem, quando ele falou assim, basta, isso aqui foi uma expressão, claro, de uma irritação. Vocês lembram assim, irmãos, alguma coisa, a pessoa está fazendo alguma coisa e fala, basta, para, basta, é porque você já está irritado. Então, Jesus também, 3 vezes, o Senhor vai ali, olha para eles, estão dormindo, chama a atenção de Pedro, depois volta de novo, encontra eles dormindo outra vez, terceira vez ele falou, não, basta, pronto, chega, né? Então, deu uma expressão ali. Então, aquilo serviu para acordar aqueles discípulos que estavam dormindo, né? Jesus orou para que, se possível, aquela hora, né, irmãos, fosse afastada, no versículo 35, mas Deus não consentiu este pedido. Esta oração que Jesus fez, o nosso Deus não consentiu. O que nós aprendemos com isso? Irmãos, vocês perceberam que Jesus fez um pedido a Deus, que se ele pudesse mudar os planos, que isso era possível para ele, e Deus não consentiu isso ao seu próprio filho? Irmãos, o que nós vamos aprender? Aprenda o seguinte: você às vezes fica murmurando, dizendo, Deus não ouve a minha oração, Deus não atende a minha oração. Deus ouve a tua oração. Só que cabe a ele decidir se ele vai te atender ou não. Porque o que prevalece é o plano dele e não o teu plano. Jesus também fez esse pedido para ele, só que ele não atendeu esse pedido ao seu filho, porque ele tinha um plano e seu filho foi muito obediente. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha que filho obediente. É assim que nós temos que aprender, irmãos, ser obediente a Deus Pai, para que sejamos igualzinho ao nosso Senhor Jesus, entregando, né? Entregando essa vontade ao Pai. Veja que esse pedido Deus não atendeu, nosso Senhor amado Salvador Jesus Cristo, seu próprio Filho, o Deus Filho, o Messias. Irmãos, nós estamos aprendendo, não estamos? Até esse pedido do Messias, o enviado de Deus, esse pedido, o Senhor não atendeu ele. Por quê? Porque Deus tinha um plano glorioso, tem um plano na vida do seu filho, e seu filho sabia disso. E hoje nós sabemos, você sabe qual é o plano de Deus na sua vida, de levar você para o reino da glória dele, para você contemplar ao Senhor, para você estar na glória de Jesus. A própria palavra diz desta forma. Então, irmãos, por que que muitos crentes ficam desfalecidos, tristes, angustiados? Porque Deus não atende o seu pedido e fica aquela forma tão egoísta. Deus tinha que atender o meu pedido e Deus não atende o meu pedido. Ele não está na minha vida. Não, isso aqui não quer dizer que Deus não estava na vida do Senhor Jesus. O fato de atender ou não pertence a Deus. Irmãos, se nós estamos aprendendo em confiar a Deus, então nós temos que aprender a respeitar os desejos do nosso Pai Celestial sobre as nossas vidas, a vontade dele. Vamos aprender isso junto, amados? Vamos ter, glória ao nome do Senhor Jesus, esse entendimento. Agora vocês entenderam? Agora vocês vão ser melhor do que o Senhor Jesus?
fazendo Deus atender tudo que vocês querem? De maneira alguma. Tudo que eu quero? De maneira alguma, irmão. Vamos respeitar os planos de Deus na nossa vida. Ele tem coisa boa para cada um de nós. Agora, o fato de nós passarmos um problema na terra, uma perseguição, alguma luta, alguma guerra, alguma coisa, alguma aflição, alguma tribulação, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que entender se esse é o plano de Deus para você crescer espiritualmente, para você estar mais próximo de Deus, Ele vai permitir para que você se aproxime mais dele. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que seus filhos o amam. É para todos nós amar a Deus, é para fazer a vontade dele. Então, irmãos, então nós entendemos, né, que Deus nem tudo vai conceder as coisas na nossa vida. O que vai prevalecer é o dele, tá bom? Então, quando ele falou assim, levantai-vos, vamos-nos, então isso era falando isso para os discípulos, era para um chamado de encontrar quem? Aquela multidão que já estavam logo adiante, irmãos. E não estava Jesus encorajando eles para fugir. E como está aqui, ó, levantai-vos, vamos, eis que está perto que me trai. Então Jesus não falou para eles, vamos fugir, porque está vindo aí a multidão, né? Não, não, vamos enfrentar, vamos encorajar, vamos ao encontro deles. É isso que o Senhor Jesus estava aqui explicando, né? Vamos diante deles e não vamos fugir. Você pode ver isso, está no livro de João, capítulo 14, versículo 31, também diz: as palavras eis é chegado indicam que eles podiam ver as tochas da multidão que se aproximava. Quando ele falou assim, ó, levantai, vamos, eis que está perto que vem. Jesus estava enxergando as tochas, várias tochas naquela madrugada, de uma multidão vindo ao encontro, à caça do Senhor Jesus, ao encontro dele. E o que Jesus fez? Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, no livro de João, o capítulo 14, versículo 31. Vamos ver o que João esclarece mais, né? Lembra que João estava aqui, né? Com o Senhor Jesus. Estava João, Pedro e Tiago. No livro de João, nós vamos ver aqui no livro de João, nós vamos ver aqui uma passagem mais clara. No capítulo 14, versículo 31, diz assim, ó, mas é para que o mundo saiba que eu amo, deixa eu ver aqui, que eu amo o meu Pai, e o que eu faço como meu Pai me mandou, levantai-vos e vamos daqui. Então, Jesus, né, ele está dizendo que o mundo tinha que saber que Jesus amava o seu Pai, e que o que ele estava fazendo, porque o Pai mandou ele fazer isso. Ele tinha que ir para a cruz, ele tinha que ir para salvar as nossas vidas. Levantai-vos, vamos daqui. Tem uma outra passagem que vocês vão lembrar, irmãos, que quando é um encontro deles, eles vão se encontrar com Jesus, e Jesus diz assim, a quem procurais? Jesus. E ele falou, sou eu. Você viu que Jesus não fugiu? Jesus não fugiu deles. Jesus foi ao encontro deles. Sou eu a quem procurais. Eles caíram tudo por terra. Jesus pergunta, quem vocês procuram? Jesus, sou eu. Deixa eles ir. A mim vocês querem. E Jesus se entrega. Irmão, de maneira nenhuma ele foi preso, porque ele que se entregou. Ele não fugiu. Ele tinha a oportunidade de fugir, mas ele não fugiu porque ele sabia que um dia ia salvar você. Vocês todos são salvos em Cristo Jesus. Ele sabia, porque ele desceu da glória dele com essa missão de devolver ao Pai o que Adão e Eva perdeu, a sua comunhão com Deus por causa do pecado. E Jesus veio e traiu todos os pecados, atraiu todo para ele, como eu disse para vocês, lá na cruz, e isentando nós, e perdoamos, e hoje nós temos a autoridade de Jesus Cristo para entrar numa oração e entrar vamos dizer assim, no santuário de Deus, espiritualmente dizendo, na autoridade de Cristo, em nome dele, e hoje todos, qualquer pessoa pode falar com Deus. Antigamente não.
hoje pode. Glória a Deus, né? Você é feliz por isso, irmão? Irmã, você está feliz por isso? Louvado seja Deus. Agora, irmãos, vamos ver aqui sobre a prisão de Jesus. Então, o Senhor já fez a sua oração, ele pediu o que foi necessário, e agora o nosso Senhor, ele vai ser preso. Versículo 43 diz assim: E logo, falando ele, Jesus falando ainda, veio Judas. Vocês viram que no versículo 42, ele falou: Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E veja quem que estava? Judas. E aqui no 43, você vê que Judas já veio, e com ele, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes. Judas não veio por Jesus. Judas veio agora por parte dos principais dos sacerdotes. Esse homem se vendeu. Ele seguia o Senhor Jesus, e agora ele está vindo da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão de espada e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo chegou e aproximou-se dele, de Jesus, e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram as suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presente, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: Saíste com espadas e varapaus a prender-me, como um salteador? E todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e certo jovem o seguia, envolto de um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Irmãos, vejamos aqui nessa passagem, dessa palavra, no versículo 43, nós estamos vendo aqui que logo falando ele, Jesus falando, né? Nós estamos vendo aqui, e veio Judas, que era um dos, presta atenção, não é que é um dos 12, era um dos 12, ele mudou de lado. Ele deixou de servir Deus Filho para servir o adversário. É isso que aconteceu na vida de Judas. Ele era dos 12, agora ele é da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciães, e com uma grande multidão com espada e varapaus. Que isso venha a significar um cumprimento da predição que o Senhor Jesus fez no capítulo 8 de Marcos, no versículo 31. Vamos dar uma olhada lá. No capítulo 8, versículo 31, diz claramente sobre esse assunto. Olha o que diz aqui, ó. E começou a ensinar-lhe que importava que o filho do homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes, pelos escribas, os quais fosse morto, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, o Senhor Jesus, veja que coisa linda, o Senhor Jesus, ele já premeditou, ele já profetizou isso, ele já sabia de tudo isso, e aqui nós vemos no 43, quem foi buscar ele? Foi Judas, o traidor, com uma grande multidão, com espada e varapaus, com a autoridade dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciães. Claro que isso já estava aqui Jesus falando. Então vejamos essa passagem, irmãos, que a multidão, ela vinha da parte dos principais, dos sacerdotes. Vinha Judas, eles tinham autoridade dos sacerdotes, os consentimentos deles, dos escribas, dos anciãos. Esses 3 grupos, irmãos, sacerdotes, os escribas, os anciães, são dos sindérios, e eles eram de destaque. Qual era esse destacamento aqui? Era para a oficialização da prisão do nosso Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu. Eles foram
oficializado. Tanto Judas quanto essa multidão estavam todos oficializados para a prisão do nosso Senhor Jesus. Poderiam prender, e isso os sacerdotes estavam consentindo, os escribas, estavam todos em comum acordo sobre esse assunto. Então, nós vemos no versículo 44 que, ora, o que traía, que é Judas, né? Ele tinha dado um sinal. Ele comentou para a multidão, que a multidão não sabia quem seria ali eles, porque a vestimenta de Jesus e dos seus discípulos praticamente são iguais, eram iguais na época. Então, irmãos, veja que eles aqui dão um sinal. Então, Judas fala para a multidão, aqueles que estão próximos a ele, falou, ó, aquele que eu beijar é esse que vocês vão prender e leva ele com segurança, bem? Vocês vão levar ele com segurança. Aí nós estamos aprendendo aqui, irmãos, que esse sinal já foi combinado. Irmãos, e nós vemos aqui que esse sinal era um beijo. É o ósculo santo. Aquele beijo que dá na bochecha, sabe? Aquele de amor. Um exemplo material. O pai beija o seu filho, a mãe beija a sua filha, beija o seu filho, né? O marido beija a sua esposa. E assim, beija os seus irmãos. É um ósculo do amor, da fraternidade. Era uma saudação comum naquela época. Vamos dar uma observada? Vamos ver em Lucas, capítulo 7, versículo 45. Vamos dar lá uma olhadinha sobre esse beijo, né? Lucas. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 45, diz assim, ó. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Aqui Jesus estava falando sobre uma pecadora que foi perdoada e ele foi convidado, né, para ir na casa, né, de um desses fariseus, um jantar que teve. E essa mulher, ela entrou ela não era convidada, mas ela entrou naquele recinto e ela então, ela começou, glória ao nome do Senhor Jesus, ela fez aqui, irmão, vi que a mulher, ela veio por trás dele, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as lágrimas, e ela enxugava com seus cabelos. Então, aquele homem, ele fez uma pergunta, assim, conversando com aquele Simão, aquele que o fariseu convidou Jesus para estar lá, dizendo, né, ele fala assim, vê se essas mulheres, que é o versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos a sua cabeça, com os cabelos de sua cabeça. E 45, não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Então, aqui já se fala do ósculo, era comum ali, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver isso também nessa passagem, irmãos, está também no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 37. Vamos lá no livro de Atos também, para que melhor possamos entender. Olha, no capítulo 20, versículo 37. E levantou-se uma grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Está vendo? O amor, o amor. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus, eles tinham sim ali o costume de cada saudações oscularem, né, o ósculo da benção. Então, vemos que esse era o sinal que Judas ele fez com os seus ali os perseguidores de Jesus para que
prendesse Jesus. Esse era o sinal. Bom, ainda que esse beijo, né, fosse uma saudação, ó, irmão, também está em Romanos, no capítulo 16, versículo 16, tá bom? Então, esta é a única vez que se registra um discípulo saudando Jesus deste modo, que é uma saudação da traição, né? E olha só a palavra de um mentiroso, de um falso. Ele vai e diz aqui no versículo, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 45, e outro, hein, no 44, ele ainda orienta, ó, quando eu beijar ele, vocês prendem, e com segurança, hein? Tá bom? No 45, logo que chegou, Judas chegou, ele aproximou-se de Jesus e disse, Rabi, Rabi, e beijou. Bom, irmão, quando se fala Rabi, todos sabem que Rabi quer dizer mestre, né? Rabi significa mestre, louvado seja Deus. Era uma forma, assim, honrosa de se dirigir ao que ensinava. Jesus ensinava. Então, vocês vão ver lá também, no livro de João, capítulo 3, Nicodemos chamou o Senhor também de Rabi, né? Um mestre, porque Jesus ensinava. Glória ao nome do Senhor Jesus. E logo, Jesus, veja aqui que aqueles homens lançaram a mão sobre o nosso Senhor Jesus e prendeu. No outros capítulos, irmãos, vai estar dizendo, Jesus fala para o próprio Judas, disse, amigo, com um beijo tu me traz, né? Mas vamos ficar aqui em Marcos e depois nós vamos estar no outro capítulo, vai ser mais claro, porque cada um, ele contou o que estava vendo, um deu uma declaração mais profunda, e Lucas fez muito isso, e João também. Então, vamos ver que eles lançaram a mão do nosso Senhor Jesus e o prendeu. E um dos que estavam ali presente, que é o versículo 47, estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Irmão, um dos discípulos que estava com Jesus, ele fez isso. Aqui em Marcos, Marcos não revela quem é esta pessoa. Mas nós vamos olhar aqui, irmãos, e nós vamos encontrar sim, tá? Aquele servo que era do sumo sacerdote, está registrado nesses 4 evangelhos, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas e também em João. Isso está em Mateus, no versículo capítulo 26, perdão, Mateus capítulo 26, versículos 51 e 52, Lucas capítulo 22, versículo 49 e 51, e no próprio livro de João, capítulo 10, versículo 11. Quem era aqui, no caso, esse discípulo que estava identificando, né, que cortou a orelha desse homem, desse soldado, né, de um servo de um sumo sacerdote. Vamos ver, então, quem era. Vamos lá no livro de João, no capítulo 18. Livro de João, ele vai mostrar, glória ao nome do Senhor Jesus, qual discípulo fez isso. Deixa eu só... Vamos observar aqui. Então, olha aqui no versículo 10. Então, Simão Pedro, pronto, já identificamos o discípulo, que tinha espada, Simão é que tinha espada, desembainhou e feriu o servo sumo do sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Qual era o nome desse servo? O nome do servo era Malco. Aqui, Jesus repreende Pedro, manda para ele guardar a espada, e o próprio Senhor disse, eu não vou beber o cálice que meu pai me deu. Quer dizer, Jesus tinha ciente que tinha que fazer a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus curou, pegou a orelha cortada, literalmente, caída no chão, foi lá e colou a orelha de Malco. Você imagina se Malco também não se converteu a Jesus? Claro que se converteu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Malco ficou maravilhado com uma obra dessa. Então, o agressor foi Pedro, e o servo do sumo sacerdote era Malco. Ele perdeu a orelha, mas logo em seguida, Jesus refez aquilo que Pedro fez. Irmãos, tem momento da nossa vida que a gente estraga as coisas. Tem coisa na nossa vida que a gente põe as mãos e a gente estraga.
Mas Deus é tão cheio de misericórdia que quando a gente clama e pede perdão, pede misericórdia, o Senhor reconstrói outra vez. Ele vai, põe a mão dele e faz um milagre e repõe. Então, queridos, vamos aprender aqui em nome de Jesus. Vamos aprender a não colocar as nossas mãos aonde não deve ser colocado. Vamos deixar que o Senhor Jesus cuide da nossa vida. Dá essa liberdade para o Senhor Jesus. Dá essa liberdade dele fazer a vontade, de Deus fazer a vontade dele na sua vida. Porque todos que querem pôr a mão, destrói. Pedro agrediu. Pedro destruiu a orelha de Malco. Deus destruiu ali, literalmente, Malco, porque houve ali uma situação tão difícil, mas Jesus estava perto, repreendeu o agressor, que é seu discípulo. Então você aceita Jesus te repreender, aceita Deus te repreender quando vocês estão errados. Seja humilde. E aí ele conserta tudo. Agora, se não for humilde, irmão, infelizmente vai ter que sofrer os danos mesmo, por falta da humildade. Mas se você for humilde, pede perdão, volte com os pés para trás, o Senhor vai lá, põe a sua mão e repara aquilo que você estragou. Agora, tem coisa que vocês podem estragar e não tem reverso, não. Por falta da humildade, e Deus sempre avisa, não põe a tua mão, não faça isso. Ah, mas vontade de fazer, né? Aí vai lá, põe a mão, faz, aí não tem mais como reparar. A desobediência é muito grande. Pedro fez aquilo, se Jesus tivesse falado antes para ele, e ele fizesse, era mais grave. Mas ele usou o instinto, né, humano dele para defender Jesus, e ali ele acabou agredindo o que não deveria fazer. E o Senhor consertou isso e repreendeu, claro, né, repreendeu o discípulo Pedro. Então, nós vimos aqui que foi identificado, né, irmãos? Então, aparentemente, nós vemos que os discípulos do Senhor Jesus tinham perguntado se deviam defendê-lo com uma espada. Isso aí está lá em Lucas, no capítulo 29, 22, no versículo 49. Mas Pedro, nem hesitou a resposta de Jesus. Ele já puxou a espada e olha aí, ó, tá vendo? Mas Jesus restaurou a orelha de Malco. E, passando aqui à frente, nós vimos aqui que no versículo 48, respondendo Jesus e disse: Saíste com espadas e com varas paus a prendermos como um salteador? Todos os dias eu estava com vocês, convosco, ensinando no templo, e não me prendeste, mas isso é para que se cumpra o que está escrito lá nas Escrituras, que é para se cumprir, né, irmãos? Então, nós vemos aqui que essas Escrituras, as Escrituras que precisam ser cumpridas, ela tinha que cumprir as Escrituras. Não tinha outra forma, porque ela é verdadeira, é fiel, né? Então, aqui nós estamos vendo que está apontando para o livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Vamos lá? Capítulo 13, versículo 7 de Zacarias. E aqui é aonde que está se apontando as Escrituras. Vamos lá ver nesse verso. 13, versículo 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, quer dizer, contra o Senhor Jesus, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, fere Cristo. Espalhar-se-ão as ovelhas, os discípulos vão se espalhar, mas eu volverei com a minha mão sobre os pequenos. Depois de 3 dias, Jesus ressuscita e reencontra com seus discípulos, ele une os discípulos, e aí começa a igreja glorificada de Cristo Jesus, aí nasce aí a nova obra, a nova era, e aí você faz parte de tudo isso. Então, irmãos, são essas passagens que o Senhor nos dá hoje de nós lermos aqui. Nós vamos parar por aqui, nós vemos aqui que, então, deixando todos fugir, tinha um certo jovem que seguia envolto de um lençol sobre o corpo, nu, e os jovens lançaram mão dele,
e assim largou o lençol e fugiu. Aí não está dizendo quem foi esse jovem, mas estava fazendo parte aqui do evento, né? Esse jovem que está identificado nessa parte, mas nós não sabemos quem que era. Então, irmãos, é isso que Deus nos dá aqui hoje. O que nós aprendemos no dia de hoje? Como Jesus, até na prisão de Jesus, irmão, nós aprendemos. Nós aprendemos, vamos aqui entender, na oração do Senhor Jesus, quando ele leva os três mais próximos dele, ali ele prova para Pedro que mesmo que Pedro falou veementemente que ele não iria se escandalizar de Jesus, do nosso Senhor Jesus, ele não iria escandalizar, e que ele mesmo daria a vida dele, e que ele estava pronto para qualquer coisa. Lá, quando Jesus pediu para eles ficarem orando, com ele vigiando, enquanto ele orasse, eles estavam dormindo. Então, Jesus lançou no rosto de Pedro, não pode vigiar nem por uma hora, quer dizer, mostrou a fragilidade, mostrou que a carne é fraca. Nós percebemos, Jesus falou, verdadeiramente a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele também referiu-se a ele, que o espírito dele estava pronto, mas na hora que chegou a hora, ele pediu para o Pai que, se fosse possível, que afastasse aquela hora dele. Então, ele pediu para que Deus pudesse mudar o plano. E o Senhor não concedeu esse pedido. Ele ouviu a oração do Senhor Jesus, mas não concedeu o pedido dele. Então, resumindo, vocês também aprendam, nem tudo que vocês estão pedindo, Deus vai conceder. Por quê? Porque se está envolvendo o plano dele e esse pedido não faz parte do plano dele, como o pedido de Jesus não fazia parte do plano de Deus para mudar e ter que fazer outro tipo. Não, o plano já está traçado e tem que ser feito. O que Deus está ensinando aqui, que os planos de Deus na vida de cada um de vocês já está traçado e não vai mudar. Ou seja, vocês podem pedir, mas se não for do plano de Deus, ele não vai conceder. Agora, o perigo está na teimosia. O perigo está na desobediência, na rebeldia. Veja que Jesus, ele acabou aceitando a vontade do Pai. Falou que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, aprendemos que Jesus tinha a oportunidade de fugir. Vocês podem ver que ele, na terceira vez, ele conversou com os discípulos e falou, eis que estão vindo aquele que me trai. Então, Jesus viu a multidão, viu as tochas, ele teve oportunidade de fugir, aí ele estaria rebelde, porque não era o plano de Deus que ele saísse de cena. Ele poderia fugir, mas ele não fez. Ele encorajou os discípulos a enfrentar. Como enfrentar? Ir ao encontro daquela hora que ele tinha que enfrentar. Isso é obediência. E Deus muito se agradou. Hoje, o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, está na destra do nosso Pai Celestial, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele rege as nossas vidas. Irmãos, vocês querem que vocês mesmos regem a vida de vocês ou preferem os planos de Deus na vida de vocês? O que vocês acham? Sim, eu estou vendo aqui que a irmã Marlene Hiraoka, ela falou assim, se também está escrito, tudo que pedir ao meu Pai, em meu nome recebereis? Sim, irmã Maria Marlene Hiraoka, isso é verdade, tá bom? Tudo que você pediu ao Pai, mas só que é o seguinte, tudo que você pediu ao Pai, se está dentro do plano dele, ele vai te conceder. Se está fora do plano dele, ele não vai conceder. Eu vou te dar um exemplo para você. Um exemplo que não se deve nunca fazer isso, mas para você sentir o impacto, tá bom? E todos sentir. Já que Deus, tudo que nós vamos pedir em nome de Jesus, Deus vai nos dar, tá certo? Então, imagina um crente que odeia outro crente e faz uma oração para Deus, fala, Senhor, mata aquele crente, mata aquela minha irmã, aquela faladeira, fulana de tal, mata ela, tira ela da vida, na minha vida, e eu lhe peço em nome de Jesus. E aí? Me responde o que você acha que Deus vai fazer. Vai matar mesmo? Vai conceder esse desejo que está no coração dessa pessoa que deseja a morte? Hã? Pare e pensa um pouquinho. Então, presta atenção, que quando Jesus está falando,
tudo que pedi ao meu Pai em meu nome recebeste, é tudo que estiver envolvido ao plano de Deus e não aos nossos planos. Entendeu? Se Deus vê que você vai ter prejuízos espirituais, ele não vai conceder. Tá bom? Porque o próprio Jesus pediu a Deus e Deus não concedeu a ele. O próprio Filho, no nome dele mesmo, e Deus não concedeu. Por quê? Porque estava envolvendo as nossas vidas. Se Jesus mudasse os planos, as nossas vidas não estariam agora com ele e nem com Deus. Então, Deus não concedeu. Então, a irmã entendeu, irmã? Então, é claro, a irmã está falando que assim não, mas tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que desejam o mal de outro. E tem pessoas egoístas, só pensam em si próprio. Então, nós temos que ter luz, irmãos. Luz para pedir as coisas a Deus. Temos que ter sabedoria de pedir. Tudo que for para o bem do nosso Senhor Jesus, né? Sim, se for para o bem, né? Entendi. Isso, para o bem, irmã Maria, isso mesmo. Deus abençoe para a irmã entender. Olha só, veja bem. Um exemplo. Eu faço uma oração e falo, Senhor, abençoa a irmã Marlene Iraoca, ajuda ela, Senhor, em alguma coisa que eu possa estar entendendo, assim, que eu conheço, ajuda a tua serva, está dentro do teu plano, faz isso, Senhor, abençoa ela. Pô, claro que Deus vai atender esse pedido, é um pedido de benção, um pedido para o teu bem, claro que Deus vai fazer umas coisas dessas. Agora, se é um pedido que não está no plano de Deus, ele não vai atender. Irmão, nós temos que ter e entender que tudo isso está envolvendo o nome do nosso Senhor Jesus, que é tão precioso. Então, nós não podemos fazer qualquer pedido, né, amados? Nós temos que tomar cuidado que nós pedimos a Deus. Temos que ter sabedoria. Não tem uma passagem que diz assim, o apóstolo Paulo fala assim, vocês pedis e não recebeis porque pedis maus? Você está vendo? Então, tem pedidos que as pessoas não recebem porque pede mal. O coração é mau, é egoísta. Então, tudo isso nós temos que aprender em nome do Senhor Jesus, tá bom? E nós aprendemos isso, aprendemos sobre Judas, a traição, e assim, irmão, guardam isso nos vossos corações, que Deus abençoe. Hoje vai ser somente isso que o nosso Deus vai nos dar a graça, depois nós vamos ler o restante, tá bom? Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Grande Deus, aleluia.